porque a situação do Rio Grande do Sul está na maior gravidade. Tão grave quanto a situação do Rio de Janeiro. Eu não sei qual está mais precária a situação da violência, do pagamento parcelado do salário dos servidores, de não pagar aqueles que investigam no Estado, de estar numa situação onde a violência avança de forma assustadora por aquele Estado, como o caso do Rio de Janeiro. E eu resumo com as seguintes palavras, senhora presidenta. A sociedade gaúcha está em pânico com as medidas anunciadas pelo governo estadual do senhor governador José Ivo Sartori. Um verdadeiro tsunami. E olha que eu não sou de vir à tribuna trazer as mazelas do Estado, mas esta situação está tão grave, e não é só o Rio Grande, lembro aqui sempre do Rio de Janeiro, que esse assunto eu trago para a tribuna. O pacote ora anunciado prevê uma série de privatizações, extinção de 9 fundações, o fim de 3 secretarias de Estado, alteração do Estatuto do Funcionalismo Público, aumento alíquoto da Previdência Social dos servidores ativos e inativos, do atuais 13,25% para 14%. O impacto na receita deve chegar a 130 milhões. Limita as pensões previdenciárias ao teto condicional do desembargador e do Estado. A proteção é que haja demissão, para que tudo isso aconteça, de 1,2 mil servidores. Transfere o pagamento do funcionalismo para um calendário que varia do 5º dia útil até para o 20º dia útil. A maior parte das matrículas ou salários de 2.900, pela proposta, deverá receber até o 10º dia útil. Hoje, pela Constituição Estadual, o servidor tem que ser pago até o último dia de cada mês. O pacote também prevê o pagamento de apenas 50% do 13º dos servidores de 2016, remetendo a outra parcela, presidente, para novembro de 2017. O 13º desse ano só será concluído no fim do ano que vem. A economia, em caso de aprovação, segundo eles, seria de 600 milhões. O pacote também contém, no total, 38 medidas. As propostas atingem diretamente a sociedade gaúcha, os trabalhadores e os servidores públicos estaduais. Cito aqui alguns órgãos que devem ser extintos. Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas, Corag, Fundação Piratini, Rádio Cultura e a nossa famosa e querida TVE, qual eu tive lá centenas de vezes, Fundação Zoobotânica, Fundação de Ciência e Tecnologia, Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Fundação de Economia e Estatística, Fundação de Pesquisa Agropecuária, Fundação de Ensino e Pesquisa de Saúde, Fundação Gaúcha de Tradição e Folclore, que é marcado pelas tradições do Rio Grande, Metoplan. O pacote pede autorização condicional para privatizar ou federalizar a CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, a Sulgás e a Companhia Rio-Grandense de Mineração. Os servidores públicos e os trabalhadores estão numa grande mobilização. Agora, nessa semana, foram milhares e milhares às ruas e prometem resistir ao pacote encaminhado pelo governo estadual. Senhora Presidente, todos nós sabemos da crise financeira que passa o Estado gaúcho. O Rio Grande do Sul, em 1998, pegou de empréstimo junto à União valores corrigidos pelo IPCA, o montante de 26,9 bilhões. Já pagamos 29,7 bilhões. Pegamos o montante de 26,9, pagamos 29,7 e ainda devemos 47,1, quase 50 bi. Lembro a todos que tramita nessa casa projeto de lei de minha autoria, aqui no Senado, 561 de 2015, que prevê a renegociação da dívida de estados e municípios pelo governo federal. Esse projeto
foi apresentado por esse senador, juntamente com outros senadores que apoiaram, por sugestão de um ex-deputado federal, Hermes Anetti. O texto propõe a troca do índice de correção monetária, do IGPDI pelo IPCA, e proíbe a utilização de qualquer outra taxa ou cobrança de juro sobre os valores recebidos. A aplicação desse novo índice seria retroativa à data da assinatura dos contratos, devendo a União refazer os cálculos, inclusive dos contratos já quitados. O projeto estabelece que a União deve apresentar em 120 dias, a contar da vigência da lei, os valores dos novos saldos devedores e das novas mensalidades, dos prazos restantes para a quitação total da dívida ou de eventuais saldos credores. Se aplicarem essa metodologia, porque a União não pode ser uma agiota dos entes federados. Ela cobra juros sobre juros no tempo que a inflação é altíssima. Por isso já usava o IGPDI. E até mais 9%, chegou até 10%. Nós queremos que aplique a inflação do período somente sobre o que emprestou. Corrige pela inflação. Como eles querem fazer agora na tal de PEC aí pode. Aí pode. Agora, nesse caso, eles vão dizer sempre que não pode e dizem que não, que não, que não e que não. Por isso, eu faço um apelo para que esse projeto seja aprovado e, provavelmente, com isso, o Estado do Rio Grande do Sul e outros estados ficarão numa situação que hoje é de falência, em condição de sobreviver ainda por um período a mais, até que a economia volte a crescer. A iniciativa estipula ainda prazo de 360 dias, a contar da vigência da lei, para quitar eventuais saldos credores que as unidades da federação venham a ter em decorrência do recálculo, ou quita, ou a União paga o que pegou a mais, ou o Estado paga aquilo que deve. Enfim, senhora presidenta, no dia 5 de dezembro, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal vai debater a dívida dos estados numa audiência pública, onde foram convidados especialistas e representantes de vários estados, principalmente do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Estamos chamando o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, estamos chamando os secretários da Fazenda de cada estado, principalmente Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, além de economistas considerados conhecedores com profundidade desse tema da dívida dos estados.